Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Walter Silva e esse é o seu e o meu programa Adoradores do Rei. Foi uma ideia que eu tive depois de alguns anos. E agora, nós começamos a estudar a Bíblia com o método do pastor, saudoso pastor Rick Berg, que é o método melhor que tem. Até hoje eu não conheci o método de estudar a Bíblia igual àquele ou esse que o pastor Henrique Berg produziu para nós. E nesses últimos dias temos estudado alguns temas. Por exemplo, começamos com Daniel capítulo 8, depois com o santuário, e hoje nós iremos abordar o tema do juízo. É um tema muito propício para os nossos dias. E para começar, gostaria de, junto com vocês, fechar nossos olhos e dirigir a Deus uma prece, porque não há como estudar a Bíblia sem dirigir a Deus uma prece. Também quero pedir a todos que deixem aí o seu like. Por favor, eu te peço, deixa aí o seu like. Se tu não é inscrito, por favor, se inscreva. Comente, compartilhe. Isso vai ajudar a você receber os novos vídeos e também vai ajudar a esse ministério chegar mais longe do que tem chegado. Esse é o nosso propósito. Então vamos diretamente ao tema. Como já disse, estamos usando esse aqui, olha. Dá uma olhadinha aqui, olha aqui só. Esse aqui é o método de estudo que eu já uso há cerca de 40 anos. E é através dele que nós conseguimos levar algumas pessoas aos braços de Cristo. Eu não conheço outro método. E eu gostaria de pedir a vocês que adquirissem esse método de estudo feito em cadeias, para que nós possamos aproveitar bem e as pessoas que recebem também possam conhecer bem aquilo que Deus tem preparado, aquilo que Deus deseja que nós façamos. Então aproveite esse método. Aqueles que não têm podem falar comigo que eu vou xerocar e não vou cobrar nada. A menos que eu não tenha dinheiro, né? Porque hoje em dia nós corremos atrás do dinheiro e ele corre da gente, não é? Brincadeiras à parte, deixa-me localizar o estudo de hoje. O dia de juízo, o dia do juízo no santuário celestial, que foi o tema desses últimos dias, né, que nós estudamos, né? Aliás, nós começamos o estudo pelo o tema da própria Bíblia, né, e viemos percorrendo até aqui. Então, a questão do santuário, nós estudamos o santuário terrestre e o santuário celestial. E o que era feito nesse santuário terrestre? Era oferecido dons e sacrifícios para expiar os nossos pecados. E no dia da expiação, os pecados do povo de Israel eram extintos no lugar santo. Quando o sacerdote saía do santuário,
era escolhidos 2 bodes. Um bode para o Senhor e outro bode para Azazel. O bode para o Senhor, ele era sacrificado para a remissão e extinção do pecado de todo Israel. Sobre esse bode era lançado os pecados de todos. O bode Azazel também era lançado os pecados de todos, mas com uma diferença. Esse bode não era sacrificado. Ele recebia os pecados do povo, porque ele é o autor do pecado, a saber, Satanás. E esse bode era levado para o deserto, onde seria morto. Isso simboliza os 1000 anos. Basicamente é isso que nós estudamos. Depois nós estudamos o capítulo 8 de Daniel, antes disso. E hoje vamos estudar sobre o dia do juízo no santuário celestial. E a primeira pergunta que se faz, querido amigo, querida amiga, é: o que Deus fará? O que Ele fará? Esse é o primeiro verso. E nós lemos o que está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 14. Acompanhe aí. Trouxe papel? Trouxe caneta? É necessário que traga caneta e papel, para que os textos possam ser anotados e lidos depois como um exercício. Enquanto eu vos falo aqui, eu vou procurando o texto, porque é assim que nós fazemos quando a gente dá o estudo nas casas. Só que lá nós temos mais tempo. Aqui nós temos menos tempo. Por isso nós iremos deixar de usar alguns textos que comprovam o texto anterior. Então vamos lá. Eclesiastes, capítulo 12, verso 14. O que Deus fará? Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer seja boa ou quer seja má. Deus vai trazer tudo isso a juízo, todas as obras de todos nós, quer sejam boas, quer sejam más. Como é chamado a cena do juízo? Vou repetir a pergunta. Como é a cena do juízo, melhor dizendo? Está em Daniel capítulo 7, 9 e 10. Daniel capítulo 7, 9 e 10. Então vamos lá para Daniel. É bom fazer esse exercício, porque é assim que a gente ganha habilidade no que diz respeito ao manuseio da Bíblia. Daniel capítulo 7, 9 e 10. Como é a cena do juízo? 7, 9 e 10. Então vamos lá. Isso é bom para mim também, viu? Porque eu já estava um pouco atrofiado, não é? E agora, quando a gente volta, a gente vai ficando habilidoso de novo, né? 7, 9 e 10. Continuei olhando, até que foram postos alguns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam. Miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Eu não sei quantos já foram em um tribunal. Lá existe o juiz, o interrogado e o promotor, aquele que acusa. E o julgamento é baseado na lei criminal, para que possa julgar. Sem que haja uma lei, não há como possa julgar. E Paulo fala isso,
que ele não conhecia o pecado, senão pela lei. Tanto é que na arca do testemunho havia ali as 2 tábuas dos 10 mandamentos, que era uma transcrição do caráter de Deus, que é puro e santo. Então vamos seguindo aqui. Quem é o juiz? Está lá no Evangelho de João, capítulo 5, 22, 27. Quem é o juiz? Evangelho de João, capítulo 5, verso 27. Capítulo 5. Eu vou repetindo aqui para que a gente consiga fazer uma conexão entre a pergunta e a resposta. João 5, 22 e 27. O Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou o julgamento. 27. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Somente Jesus pode julgar, porque foi ele, deixa eu acertar melhor aqui, porque foi ele que morreu para pagar os nossos pecados. E ninguém mais está habilitado para julgar. Quem são as testemunhas? Porque no juízo aqui na terra também há testemunha. Testemunhas a favor e contra. Então, quem são as testemunhas? Apocalipse 5, verso 11. Então vamos lá, meus queridos. Acompanhem comigo, viu? Acompanhem comigo para aprender as lições que Deus quer que nós aprendamos. É Apocalipse 5, verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e do ancião, cujo nome é de milhares e milhões de milhões. Quem são as testemunhas de defesa? Os anjos de Deus. São eles que fazem a nossa defesa diante do juízo. Quais são os livros do julgamento? Está em Apocalipse 20, verso 15. Quais são os livros, do julgamento? Apocalipse, verso 15. 20 e 15. Que prazer, que alegria poder estudar a Bíblia. Apocalipse 20, verso 15. E vamos ler o seguinte: deu o mar aos mortos que nele estavam, a morte além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados segundo as suas obras. Então, foram julgados segundo as suas obras. O verso 15, porque nós lemos o verso 14. O verso 15 fala: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse tal foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, que arde dia e noite. Então, aqueles que não foram achados inscritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Esse é o primeiro livro, o livro da vida. E depois existe um outro livro que está lá, no livro de Malaquias, capítulo 3, 16. Vamos lá, meus queridos. Malaquias, capítulo 3, é o último livro do Velho Testamento, que era a Bíblia dos judeus à época. Malaquias, capítulo 3, verso 16. Vai lá, seu Walter Silva, vai lá. Vejam, a gente vai reaprendendo, Porque quando a gente para, a gente atrofia, viu? Malaquias, capítulo 3. Malaquias 3,
16. Ouçam só o que a palavra de Deus diz. Então, temos o livro da vida, aqueles que não estão ali estarão perdidos. 3,16. Estou em Mateus ainda. Como eu já disse, Malaquias é o último livro do Velho Testamento, que era a Bíblia do povo de Deus à época. Malaquias 3,16. E lemos o seguinte: Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia ao Senhor para... Desculpe aí. 3,16. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. E havia um memorial escrito diante dele. Então, primeiro é o livro da vida. E depois o memorial, onde está escrito as boas novas dos filhos de Deus. Quando o nome de alguém é inserido, é passado para o livro da vida, vamos ver o que está escrito em João 5, 24. Então, quando o nome da pessoa é passado para o livro da vida, João 5, 24. Deixa eu me apressar um pouco aqui. João 5, 24. Lemos o seguinte: Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo. Quando é que o nome das pessoas entram para o livro da vida? À medida em que crê no sangue do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quem será julgado? De acordo com 1 Pedro 4,17. Quem será julgado? Vamos lá então. Em 1 Pedro. Em 1 Pedro. A Bíblia faz um barulhinho assim, quando a gente vai procurando para localizar os versos e os capítulos e os livros, né? 1 Pedro. Quem será julgado? 4,17. 1 de Pedro 4,17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. Então o juízo começa pela casa de Deus. Começa por nós. Começa para os filhos de Deus. Se bem que o juízo não é apenas para condenar, é para absolver. Se a pessoa for inocente, o juízo não implicará na sua punição. Mas se ele for culpado, aí sim, vai implicar na sua condenação. Então, a Bíblia fala que os que creem não serão condenados. Como é feito o juízo? Apocalipse 20, verso 12. Apocalipse 20, está vendo como a gente estuda a Bíblia?
um texto confirma o outro. Alguns dizem que a Bíblia se contradiz. Não diz isso de forma clara, né? Porque pega um texto fora do contexto. E aí a coisa fica complicada. Apocalipse 20, verso 12. Deixa eu ler aqui de novo a pergunta. Como é feito o juízo? 20, 12. E também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então, de novo, vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então, abriram-se os livros e também abriram-se outros livros, e os mortos foram julgados por eles. Então, qual que é o método de julgamento? É através dos livros, aonde estão escritos os pecados confessados dos filhos de Deus. E aqueles que não estão escritos no livro da vida serão julgados para a condenação eterna. Se alguém não confessou e não abandonou os pecados, o que acontece? Êxodo 32, 33. Se alguém não abandonou o pecado, o que acontece? Êxodo é o segundo livro da Bíblia. O segundo livro da Bíblia escrito pelo profeta Moisés. 32, 33. Vamos lá então? 32, 33. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Não é? Então, se alguém não confessou ou abandonou todos os pecados, o que acontece? Deus vai riscar o seu nome do livro que ele escreveu. Se alguém venceu todos os pecados, o que ocorre? Apocalipse 3, verso 5. E vamos voltar. Está vendo como é gostoso? A gente vai e vem. E vou retornar à pergunta. Se alguém venceu todos os pecados, o que ocorre? Apocalipse 3, verso 5. Está acompanhando aí? Então acompanhe conosco. Sempre que entrar um vídeo novo, vamos abordar esses assuntos. Então, deveis trazer aí um papel, uma caneta, para que possais anotar os textos e depois ir conferindo lá. 3, verso 5. Iremos assim: o vencedor será assim vestido de branco. De modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos anjos de Deus. E vamos partindo aqui para o final. Que decreto é feito na conclusão do juízo? Apocalipse 22, 11. Para quem diz que há uma segunda chance, não haverá. 22, 11. Conferir aqui o texto, né? Porque é sempre bom. 22, 11. O que fala aqui, meus queridos? 10. 22, 11. O que fala aqui mesmo? Versículo 10. Continue o justo fazendo justiça. Continue o imundo sendo imundo. O justo na prática da justiça. E o santo a santificar-se. Depois que foi decretado o fim do juízo, não haverá mais chance do perdão.
porque o tempo da graça já se foi. O dia da salvação não é hoje, agora. Foi isso que eu disse para a Suzana, quando terminamos o estudo, e ela aceitou o estudo e se converteu. E hoje ela é uma diaconisa da igreja da Vila São José. Já foi, não sei se é hoje. Que fará Jesus a seguir? Apocalipse 22, 12. 22, 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o meu galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, findo o juízo, Jesus voltará para nos buscar. Todo aquele que estiver escritos no livro. Qual é o apelo que nós fazemos hoje? Abandonar todo o pecado. E o pecado é a transgressão da lei. Próximo estudo. Quando será a purificação no santuário celestial? Quando? Te espero lá. E vamos orar. Querido Pai, querido Deus, perdoa os nossos pecados e nos ajude a fazer a Tua vontade, agora e enquanto o Senhor nos der vida. Amém. Até a próxima, eu te espero lá, se Deus quiser.